Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, situação envolvendo o ex-dirigente vascaíno e depois declaração interessante e que traz essa situação envolvendo o Grupo City, o Bahia, o que aconteceu na época. Além disso, vamos trazer também esse um ano de SAF do nosso tricolor de aço. Para completar, tem esclarecimento a respeito de dívida e também palavras de Marcos Felipe. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar a promoção top, gente, na Centauro tá aí, ó, cupom Nike 30, o cupom exclusivo para você garantir mais 30% de desconto em produtos da Nike separados pela Centauro. Um deles está aqui, esse tênis da Nike BR SB masculino, vejam o valor original, R$ 799,99, é esse tênis aqui, gente, exatamente esse aqui, nessa cor branca, muito bem avaliado, muito bem avaliado pela galera que compra, e o valor final tá aqui para você poder adquirir usando o cupom Nike 30 e não perder essa chance, porque ele vai de R$ 799,99 para R$ 384,99. Tá aí, gente, menos da metade do preço. Então clique aqui no link, fique fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Não deixe passar essa oportunidade não. Garanta logo porque é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje. A gente começa trazendo palavras dele. Nosso goleiro Marcos Felipe foi um entrevistado e resolveu falar com a nação tricolor, inclusive projetando esse jogo do Bahia diante da equipe do Botafogo. Tá aqui, ó. Acredito que será um grande jogo, duas equipes bem qualificadas, uma que se propõe a ter a posse de bola, a outra que joga no contra-ataque. Temos que estar bem atentos a todos os detalhes da partida e, consequentemente, buscar o triunfo mais rápido possível dentro do jogo. Nós procuramos em todos os momentos ficar com a posse de bola e temos evoluído cada vez mais, treinando cada vez mais e graças a Deus tem dado certo. Temos mantido a posse de bola sem desperdiçar a bola de qualquer maneira. Temos procurado manter a maior porcentagem de posse para que o nosso jogo possa fluir cada vez mais. Tá aí, gente, bem interessante. E é bem isso mesmo, realmente, e você vê o Bahia qualificando. E a posse de bola eu sempre digo, né? Para além do aspecto ofensivo, que é importante, também no aspecto defensivo, porque arrefece o adversário, diminui o tempo de bola com o adversário, então diminui os riscos do Bahia em relação ao adversário atacar. Interessante, e que isso se projete cada vez mais, vão ser realmente duas escolas diferentes, um Botafogo de transição rápida e um Bahia com controle de jogo. Vamos ver, né? O Bahia tem que se impor, mas ao mesmo tempo ter cuidado para evitar qualquer tipo de surpresa desagradável. Outra informação agora, gente, é a respeito de um esclarecimento importante, tá aqui a reportagem que está no GE, vinculado ao Atlético Mineiro, que trouxe aí. Com o Flamengo na lista, o Atlético Mineiro tem quase 70 milhões de reais a receber de 14 clubes. Valores são referência a jogadores vendidos até dezembro de 2023. Vocês vão entender onde tem um Bahia aqui, gente. Tá aí a reportagem que traz. O Atlético Mineiro tem valores a receber de 14 clubes referentes à venda de jogadores. O Flamengo encabeça o topo da lista, 20,5 milhões de reais pela compra do volante Alan no meio de 2023. Os dados são do balanço financeiro do clube divulgado na última semana. O Flamengo comprou Alan por cerca de 43 milhões. Na época, a venda se arrastou por semanas e envolveu polêmicas entre os dois clubes, com provocações por parte da torcida rubro-negra com os mineiros. O segundo clube que tem o maior valor a pagar é o Fluminense, 12,74 milhões, seguido do Pumas do México, 10,2. No ano passado, o Atlético registrou as vendas do goleiro Rafael, zagueiros Natan, Silvio e Micael, laterais Guga e Dodô, meios-campistas Alan, Jair, Nath Fernandes, Caleb e atacantes Ademir, tá aqui, gente, e Eduardo Sacha, entre outros. E tá aqui no balanço, vocês vão ver aqui, quem figura justamente aqui no balanço é a gente, Sport Clube Bahia, devendo 2.917 mil reais. Clube que deve ao Galo, tá aqui justamente, eles trazem na lista. Bahia aqui, 2.900.000. Então o detalhe é o seguinte, e por isso que eu estou trazendo isso para esclarecer para você, não é que o Bahia deva, que esteja devendo, né? Na verdade é balancete de valores a receber. E o Atlético Mineiro, ele traz isso, inclusive, tem aqui, eu vou até trazer novamente essa imagem aqui para vocês verem que é preciso esclarecer para evitar qualquer tipo de burburinho. Tá aqui, gente, contas a receber na transferência de jogadores. As contas a receber na transferência de jogadores estão compostas da seguinte forma, tá aqui, gente. Contas a receber é diferente de ter, né, enfim, existir uma dívida. Contas a receber é o Bahia que parcelou o pagamento de Ademir. Então não se trata de um débito do Bahia. Não significa que o Bahia esteja devendo ou em atraso. Significa que o Atlético Mineiro, no momento oportuno, conforme foi contratado, vai receber esses valores. Então, o Bahia comprou parceladamente a Ademir, tem pagado tudo certinho e deve ser provavelmente, inclusive, aí, a última prestação ou uma das últimas que vão liquidar esse valor. Então, se alguém está falando que o Bahia deve, esqueçam, não se trata disso. Na verdade, é algo que faz parte da negociação e o Bahia está pagando religiosamente
Correto, gente, viu? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Por falar em Bahia, vamos trazer aqui esse registro muito importante. Afinal de contas, hoje é uma data histórica. Hoje, 4 de maio de 2024, a SAF do Bahia, vendida por 90% ao City Futebol Group, completa um ano de existência. Nesses um ano de SAF, que vocês acham que de melhor foi feito, que poderia ter sido feito e que ficou devendo? Para o que de melhor foi feito, acho que o pagamento de 86% das dívidas do clube é de uma expressão gigantesca para o futuro do Bahia, da própria SAF, pois assim toda a arrecadação nos próximos anos poderá ser investida exatamente no futebol e não no pagamento de dívidas. Poderia ter sido feito, talvez, a melhor comunicação da SAF com o torcedor em relação a alguns assuntos, principalmente em momentos ruins em campo, mas isso vai se adaptando aos poucos e com o tempo, porém, ficaram devendo em alguns momentos. O que ficou devendo talvez tenha sido a melhor assertividade em campo para que a temporada de 2023, principalmente, não fosse da maneira que foi. A SAF do Bahia tem se mostrado de um tamanho gigantesco, mas o trabalho a longo prazo, atacando as minutas fora de campo, principalmente, com o tempo tem tudo para dar certo. Abaixo as fotos de apresentação oficial da SAF no dia 4 de maio de 2023 na Fonte Nova, o Bahia ao mundo. Você se lembra, a gente estava lá também, foi um evento muito legal, histórico, né? E tá aí, né? Cadu Santoro. Nesse dia, Raul Aguirre foi apresentado como CEO do Bahia, Ferran Soriano e Guilherme Bellintani. Tá aí, gente. Deixe só apenas os comentários. Para mim, realmente, a principal mudança, eu acho, que é de perspectiva. Eu acho que tudo se resume à perspectiva. Antes a perspectiva nossa era uma, agora é outra completamente diferente. O Bahia, a partir da SAF, nos deu direito de sonhar com outras possibilidades. Para arrematar aqui, vou trazer primeiro esse vídeo aqui, que na época o ex-presidente do Vasco resolveu fazer essas declarações, e é bom trazer, porque tem um ano de SAF, vamos ver o que ele disse à época, gente, é uma situação curiosa, para depois a gente trazer novas declarações vinculadas à equipe do Vasco da Gama. Tá aqui na época essa declaração. Abre para fazer uma concorrência, quando a gente se abre para trazer um investidor, a gente tem um checklist que vai nortear essa decisão. Então, a gente olhando para as propostas, a melhor proposta foi do Grupo City, foi da 777. Aí você faz uma busca para saber Mas quem por que ela era melhor que as outras? Era melhor porque ela nos dava uma participação acionária maior e nos dava uma injeção de capital maior. O City achou o Vasco caro para ele investir. Achou caro. Tanto que foi para o Bahia. O Bahia não tem o tamanho do Vasco. Tá? E fez uma negociação com o Bahia, que é brincadeira, né? Vai pagar em 10 anos, sei lá quanto, uma galinha morta, né? Vamos dizer assim, né? Sem entrar em detalhes, porque ele não conseguiu com o Vasco. Por quê? Porque a 77 fez uma proposta muito superior. Ninguém colocaria, sinceramente, a gente deu muita sorte, cara, do ponto de vista da transação, dos números da transação. Ter 30%, ninguém tem 30%, nós temos. Ninguém botou 700 milhões. Nós pegamos 700 milhões em 3 anos, 4 anos. Ninguém conseguiu isso que a gente conseguiu, cara. Agora, você tocou no ponto. Tem saído muita matéria a respeito da 777. Te preocupa? Eu acho que as matérias que têm saído, elas descambam um pouco para o sensacionalismo, do ponto de vista de não conseguirem exatamente provas suficientes para dizer isso ou aquilo. Veja bem, quando a gente se abre para fazer uma... Tá aí, né, gente? Nessa época aí, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, né, dizendo claramente que o Vasco, né, não teria ficado com o Grupo City porque a 77 era melhor e que o Grupo City não teria aceitado o Vasco porque era um time muito caro e que preferiram pegar como ele falou aí, né, uma galinha morta, o Bahia. E aí o mundo dá voltas e o tempo é o senhor da razão. Vamos trazer aqui agora as palavras do filho de Eurico Miranda. Recentemente também no Futebolaço resolveu falar sobre toda essa situação, mas agora com coerência, depois de um ano, resolveu trazer a verdade em torno dessa situação envolvendo o Grupo City e o Bahia. Tá aqui, gente, vamos trazer esse trecho bem interessante. Vendo uma das maiores empresas conceituadas no mundo com relação à gestão de esporte, que é o Grupo City, que adquiriu o Bahia aqui. E dentro do noticiário do Vasco, quando estava naquela situação de vende, não vende, do tal dos players que chegaram e foram analisados, e no final chegou o seu consenso de que a 777 era melhor, o Grupo City teria sido descartado. E à época, o Roberto Duque Estrada teve aqui, eu não quero cometer injustiça com ninguém,
Salvo engano, foi o Duque Estrada, quando teve sentado aqui, que ele disse que o Grupo City achou o Vasco caro. Até hoje eu não engoli essa história, eu achei isso muito equivocado. Na verdade, o Grupo City não aceitou as cláusulas que eles queriam, né? Pode ter sido. O Grupo também. City não ia fazer um negócio que tivesse que pagar o presidente primeiro que todo mundo, né? É um grupo sério, né? É um grupo que tem investimentos bilionários aí ao redor do mundo, um grupo com uma seriedade de investimento no futebol gigantesca, um grupo que tem diversas outras companhias, é um grupo internacional fortíssimo, de um fundo árabe gigantesco, que não vai se sujeitar a cometer algumas irregularidades que foram cometidas no contrato do Vasco. E outra, se você for ver, qual é a grande diferença, vou só fazer qual é a grande diferença da SAF do Bahia para as outras? Não, o Grupo City já chegou atacando a dívida, já quase quitou a dívida da porrada. Parabéns. Não, isso foi um fato. Só isso, mais nada, não precisa falar mais nada. Isso devia ser uma obrigatoriedade da lei da SAF, que também já foi feita para facilitar a sacanagemzinha, um jeitinho para cá, jeitinho para lá. Porque se você faz uma nova lei de SAF, que tinha que ser primeiro artigo da lei. Antes de qualquer investimento no clube, você tem que pagar a dívida. Ou repactuar, ou renegociar. Como é que é isso? Como é que os caras investiram 500 milhões no Vasco e não pagaram ninguém? Isso é um absurdo. 240. Um absurdo. Não, e aí você vai... Isso é um absurdo. Você vai pagando o RCE, mas o juro corrigido da dívida é um absurdo. Não adianta, não é pagar RCE. Como é que você quitaria a dívida do clube? Como é que o Bahia quitou a dívida dele? Porque você chega com o dinheiro na mão, e renegocia. vendaval. Dinheiro na mão, meu amigo, me dá meu dinheiro. Você pega uma dívida de 500 e tu paga com 250 na hora, rápido. Em dinheiro à vista, pum. TED, pum. Quer? Puf, TED, puf, pix. TED já passou, né? Pix. Porra, é o que os caras fizeram. Aí sim, você vê que tem seriedade. O cara pega o dinheiro, pum. E isso foi uma exigência de quem vendeu o Bahia. Mostra o que mostrou a seriedade de quem vendeu, dos gestores do Bahia. A seriedade que faltou aos gestores do Vasco. Os gestores do Vasco tinham que ter exigido, em primeiro passo, pagamento das dívidas. Ó, eu não quero que você invista nada, mas tinham que jogar pra galera, tinham que dizer que o Vasco ia ter o maior investimento do Brasil, tinha que dizer que o Vasco ia competir em pé de igualdade em termos de investimento com o Flamengo. Mentiras, falácias, para que o torcedor ficasse do lado deles. A grande verdade, Guinho, a conclusão é a seguinte: o torcedor foi enganado. Goste de mim ou não que estou falando isso, me ache simpático ou não, não adianta vir com aquele tipo, mas ele foi o responsável por isso, mas o pai dele, isso. Não interessa. Foi enganado. Aceitou que vendessem o Vasco sem saber como, no desespero. Mas eu estava desesperado porque culpa tua aqui lá atrás, culpa do Eurico, culpa sua, da sua família, do cacete. Lufas, aceitou e está correndo o risco do Vasco acabar. Está correndo o risco do Vasco acabar, fechar as portas, falir. Sabe o que é falir? Faliu. Fecha a porta, passa lá um lacre na porta. Tá aí, né, gente? Filho de Eurico Miranda, Euriquinho. É isso mesmo, né? Como eu disse, o tempo é o seu da razão e nada mais simbólico do que trazer isso hoje como ano de SAF. Tá aí, né? É uma pena que o Vasco é um clube que tem sua tradição realmente, pelo visto foi enganado. Mas a gente... Que bom, né? A gente, quando torcedor do Bahia, sabe da importância dessa SAF do Bahia, sabe da seriedade e sabe que tudo vai ser gradativo, tudo vai ser uma curva ascendente, como se diz. E se vê hoje em dia o Bahia com projeto, o Bahia com dívidas cada vez mais saneadas e o Bahia tendo, sim, a melhor SAF do Brasil. Quando foi anunciado à época, muita gente fez vista grossa, não deu atenção devida, né? A gente precisava, mas foi muito mais recalque do que outra coisa. E quando o mundo dá voltas e o tempo só dá razão, tá vendo a situação de momento. Se antes eles, como se diz, esnobaram ou fingiram esnobar, hoje se vê uma realidade de lamentação por lá. E aqui é uma realidade completamente diferente. Que bom, né? Que bom, a nação tricolor merecia. Não que a torcida do Vasco não mereça, com todo respeito, porque realmente a gente tem que valorizar quem é sério, independente do ramo da vida. Então, pelo visto por lá, estão em apuros. E aqui a gente está, como se diz aqui em Salvador, de boa. Pé no chão, calma, que o projeto realmente é gradativo. Só fez um ano agora. Vamos ver daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Não tenho nenhuma dúvida. Vai dar certo. É isso, gente. Dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar a 60 mil e aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima.